Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Falaremos de literatura e agora eu trago um enfoque bem interessante que é o naturalismo de Aloysio de Azevedo, tá? Mas antes de a gente falar desse escritor, qual a importância dele, o que ele tem de caráter naturalista, é importante que antes a gente compreenda e entenda o que é esse estilo de época naturalismo, tá bom? Então aí o naturalismo é uma tendência artística que surgiu na Europa, mais precisamente na França, em meados do século XIX. E aí ela manifesta-se nas esferas artísticas de pintura, do teatro e da literatura, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? Fazendo aqui uma ênfase acerca do naturalismo, em que período nós poderemos situar, em que contexto a gente pode situar. A gente pode dizer que é um período de maturação literária brasileira, e aí ela surge em oposição ao romantismo. Então, é uma corrente literária, é uma escola literária aí que surge junto com o realismo, que são duas tendências que se opõem completamente ao romantismo. Para quem não lembra, novamente, o romantismo é a primeira escola literária de fato brasileira, em que a gente tem uma visão tanto quanto idealizada dessa produção, tá? E aí a gente tem aí o naturalismo de uma forma mais madura, e aí eu vou trazer um momento para fazer essa diferenciação para vocês, tá bom? Vamos lá, as características do naturalismo. A literatura naturalista é parecida com a realista, obviamente, né, que se desenvolve no mesmo momento. No entanto, a diferença essencial é que o naturalismo extrapola os limites do realismo. Os temas são mais polêmicos e os autores buscam ilustrar fielmente os problemas da realidade social e da natureza humana, Então, aqui o que a gente traz, pessoal, é que todas as obras, quase todas as obras realistas, elas são naturalistas, quer dizer, não todas, mas eu consigo evidenciar e verificar a partir da leitura de uma obra desse período que eu tenho características tanto realistas quanto naturalistas, tá bom? Então, a naturalista, no que difere aí, bom, se eu tenho duas, com certeza são diferentes, não é? A naturalista, ela é mais minuciosa, ela é mais detalhada. Eu tenho características como animalização do homem, eu tenho características como um processo de um ambiente ali degradante, como vocês verão posteriormente, tá? E aí, quais são os temas aí abordados? Então, eu tenho para o centro das obras naturalistas o adultério, o estupro, a ambição desmedida, mau caratismo, o desequilíbrio, crise da produção nos campos, a miséria e suicídio. Na verdade, gente, é só um recorte aí das temáticas do que se aborda nessas produções. No entanto, a gente tem outras assim que não deixam de ser importantes e enfatizadas nas obras, inclusive de Aloysio de Azevedo, tá? Então, observa que aqui a gente tem como temática questões mais sensíveis, mais difíceis de serem abordadas ou que até então não eram abordadas de uma maneira tão minuciosa, tão detalhada, tá? Vamos lá. Pessoal, só antes de falar dos personagens, é importante a gente frisar que toda vez que nós falamos de texto literário, de análise literária, a gente fala que todo personagem ele tem uma importância significativa aí nesse processo, tá? O que seria?
A característica de determinado personagem, o meio que ele está inserido, inclusive, já dando um spoiler aqui, quando nós falamos de naturalismo, o meio é um dos fatores aí dessa produção, quando a gente for observar as correntes que eu falarei daqui a pouquinho, só espera, tá? Então, a gente observa que o nome do personagem, o ambiente em que ele está inserido, a situação em que ele está inserido, faz toda a história se desenvolver e não é escolhida por acaso, tá bom? Então vamos lá. Nos personagens naturalistas, eles são mais complexos. O que é que são mais complexos aí? Eles são mais difíceis de interpretar. É como se ele tivesse ali várias características específicas que fazem com que a obra se desenvolva, tá? E aí eu tenho os tipos sociais marginalizados. Então, voltando aqui. Nas outras produções ou nas produções anteriores, o que é que eu observo, gente? Eu observo aí uma certa idealização, uma certa romantização. Eu coloco no centro das minhas produções literárias pessoas ali de classe alta, que têm uma classe superior considerada, tá? E aqui a gente já tem essas pessoas aí em uma outra situação. Então, a gente tem esses tipos sociais marginalizados. E, novamente, eu venho frisar o que é marginalizado, porque muita gente tem uma ideia errada do que é marginalizado. E marginalizado, pessoal, nada mais é do que um indivíduo que está à margem da sociedade, quer dizer, ele não está inserido ali na sociedade, ou ele não tem todos os seus direitos garantidos ali naquele ambiente de uma certa forma. Então, marginalizado é aquele que está à margem. Então, o centro agora dessa produção naturalista são essas pessoas, tá? E aí a gente tem, além de ser marginalizado, observa como ele é complexo. Ele é dominado pelos instintos e desejos. Então, a partir desses instintos e desejos, a gente observa as características naturalistas, tá? E aí a gente tem também a natureza animal, então é isso que difere o naturalismo do realismo, enquanto o realismo ele mostra essa realidade que é, de certa forma, suavizada ali, ele mostra. O naturalismo ele vai muito além de mostrar essa realidade, ele mostra o caráter aí animal, mostra aí a natureza animal do ser humano, tá? E aí é caracterizado também como a zoomorfização, que é essa caracterização animalesca do ser humano. Vamos lá, as principais referências do naturalismo. Então, a gente tem essa produção naturalista, pessoal, ela é influenciada aí por correntes científicas e filosóficas do século XIX. Quais são? A gente tem o evolucionismo e o darwinismo. Aqui entra aquela questão toda da seleção natural e que o meio seleciona aqueles que estão aptos, quer dizer, aqueles que evoluem, são mais fortes, eles permanecem. Então, isso é bastante característico, tá, na obra naturalista. A gente também tem o determinismo. Em relação ao determinismo, diz que o homem ele é alcançado aí por três meios, tá? Por três questões, que é o meio ambiente, a raça e o momento histórico. Então, esse ser humano ele se molda a partir desses três aspectos. E o positivismo, que leva em consideração a corrente científica, a ciência aí ela impera, tá? E o materialismo histórico, quer dizer, aqui ele vai trazer um recorte em relação à luta de classes, quer dizer, eu tenho classes sociais ali que a partir dessa luta, tudo se relaciona à história, a esse processo de luta, tá? Então é comum que a gente observe essas tendências aí dentro das obras naturalistas. Como é que o naturalismo chega no Brasil e qual a relação do naturalismo com o público brasileiro? O Aloysio de Azevedo ele vai trazer uma fala acerca de como isso acontece. Ele diz assim: é preciso ir dando a coisa em pequenas doses, um pouco de enredo de vez em quando, uma outra situação dramática. Depois, as doses de romantismo irão gradualmente diminuindo, enquanto as de naturalismo irão se desenvolvendo.
até que, um belo dia, sem que o leitor sinta, esteja completamente habituado ao romance de pura observação e estudo de caracteres. O que é que a gente observa aqui, pessoal? Que nós temos, assim, um certo educar. A gente tem uma educação do público brasileiro que já estava aí acostumado às obras românticas. Então, ela é gradual, não é de uma vez no mesmo momento, tá? Então, ela acontece de forma gradual. Então, inserir o naturalismo no Brasil não é repentino, tá? É um processo. E aí a gente chega ao Aloysio de Azevedo, que é um escritor naturalista, o maior escritor naturalista brasileiro. Ele publica aí a obra O Mulato, que é um romance que dá início ao movimento naturalista no Brasil. Também caricaturista, jornalista e diplomata. E membro da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras. Então aí vocês podem observar a imagem do escritor, pessoal. E aí eu trouxe para vocês algumas obras dele. Essa obra aí é Uma Lágrima de Mulher, é uma temática mais romântica, tá? O Mulato é a primeira obra naturalista. A gente tem A Casa de Pensão, que é muito abordada aí em temas, em questões do Enem. E a obra de hoje, que nós daremos foco, é O Cortiço, que é muito famoso também. Então, se você joga lá em site de pesquisa e principais obras que caem no Enem em literatura, com certeza você verá O Cortiço, com certeza você verá Casa de Pensão, até porque a gente observa essas temáticas de uma perspectiva importante, tá? Em que eu consigo, a partir dela, fazer diversas análises de acordo com as tendências abordadas, faladas, citadas anteriormente, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aí o Cortiço, e aí eu trouxe o enfoque no meio determinante em Jerônimo. Para você que não leu essa obra, e é interessante que leia, que você vai gostar da narrativa, se desenvolve em um ambiente urbano, aí no final do século XIX, no Rio de Janeiro, tá? A gente tem uma narrativa, e por que o nome Cortiço? Como eu falei anteriormente, as obras naturalistas, elas dão ênfase aí a essas comunidades, essas classes marginalizadas, que estão à margem da sociedade e que não têm aí uma ascensão social. Então, a história se desenvolve em uma narrativa em que eu tenho diversos personagens que adentram aí o cortiço. O cortiço, o que é? Nada mais é do que um espaço em que várias pessoas têm quartos ali que vivem. Quais pessoas vivem nesse ambiente, no cortiço? Prostitutas, lavadeiras, a gente tem um homem que é lavador, que traz a temática aí da homossexualidade. A gente tem a negra Bertoleza, que é aparentemente uma escrava alforriada e que, na verdade, ela é enganada, tá? Ela não foi alforriada coisíssima nenhuma e que trabalha ali de uma forma escrava, embora ache que seja livre. Ela tem toda essa abordagem, tá? Então, quando a gente fala de O Cortiço, gente, em termos de análise literária, é muito rico. Eu tenho diversas temáticas que eu consigo abordar ali dentro da obra. Então, se você não leu, por gentileza, faz a leitura. Mas aí o foco de hoje aqui é no Jerônimo, tá? Eu trouxe um trecho. O Jerônimo, ele é um cara honesto. Então, lembra que o meio determina o indivíduo ele é influenciado pelo meio. Então, aí, esse personagem, ele é influenciado pelo meio. Ele é português, ele é honesto, ele é trabalhador. E a partir do momento em que ele se insere aí nesse cortiço, ele começa a ser influenciado e desviar um pouco da rota, da honestidade ali, aparentemente, tá? Vamos lá. O meio determinante em Jerônimo. Jerônimo levantou-se quase que maquinalmente e, seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia. Surgiu de ombros e braços nus para dançar. Observa, pessoal, que eu disse que o nome da personagem ou dos personagens, eles
são escolhidos de maneira proposital. Então, o que que o Jerônimo vai acontecer com o Jerônimo? O Jerônimo ele vai cometer adultério com a Rita Baiana. E o que que acontece? Olha o sobrenome, Baiana. Então, lembrando da questão da dança, do movimento, então tudo isso aparece aí nessa produção, tá? Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante. Já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que não se toma pé e nunca se encontra fundo. Aí eu trouxe a questão para vocês, tá? Mas antes de falar dessa questão, o que é esse meio determinante? Então, a partir do momento em que eu tenho o Jerônimo inserido naquele espaço, o que aparece na obra naturalista é que toda a forma como a baiana aparece faz com que ele cometa e ele seja influenciado pelo meio, tá, pessoal? Uma outra questão comum e que vai aparecer de uma forma muito detalhada aí nessa produção é a questão da sexualidade do sexo. Ele começa a ter uma descortinação, assim, de uma forma negativa, uma apresentação de uma forma muito negativa e não sei se é para qualquer leitor, tá? Mas, enfim, eu tenho minúcias ali, detalhes que mostram essa característica naturalista, tá? Vamos lá, a questão. Tá entendendo? Tá fazendo sentido na tua cabeça? Vamos lá, ver se você está afiado, tá? Essa questão é do Enem 2011. Diz assim: abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfírio, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiam-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem, serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos. Carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. O Cortiço. Isso é um trecho, né, da obra O Cortiço, tema da nossa aula de hoje. Vamos à questão, o que é que ele quer? O romance O Cortiço, de 1890, de Aloysio de Azevedo. As personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Isso aqui é uma das correntes aí, né, pessoal, que nós trabalhamos. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro. Pois, então, por que eu tenho a prevalência do elemento brasileiro? Destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas. Não acontece, né, tanto que o Jerônimo, como eu falei para vocês, é um personagem português, ele não é apagado, levando em consideração aqui que a gente tem a questão específica, tá, o trecho, não é isso que transparece. Letra B. Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo. Não é também este o foco, não é por isso. E letra C, que é a nossa assertiva, a nossa resposta correta, mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Então, é justamente isso em que a gente observa toda a descrição nesse trecho da obra, tá? Só lembrando que o ambiente em si está inserido, é isso que se caracteriza. A obra ela é importantíssima, interessantíssima. A gente tem outros detalhes, mas aqui, nessa questão, nesse trecho, é disso que se trata, tá, pessoal? E letra D.
Destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses, não é também esse o foco, tá? E letra E ou E atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Então a gente observa uma habilidade, mas que não é uma habilidade maior, não é atribuído aí uma habilidade maior, tá? E aí, gostou da aula de hoje? Gostou de O Cortiço? Você pode, inclusive, pessoal, você pode acessar esse livro em plataformas digitais, tá? Domínios públicos aí, e ter acesso à obra. Se você quiser assistir novamente essa aula, saber mais, você pode acessar nossas plataformas, a plataforma Eduque, e rever esta aula. Fica com a gente!